Fala galera, tudo bem? Vamos então fazer a análise aí da PCDF Banca Sebrasp, que saiu hoje cedo esse edital. E eu vou falar contigo sobre o edital de informática. Antes, claro, a gente vai conversar um pouco mais aí sobre algumas partes do edital que são interessantes. E aí eu quero, ao final, deixar para ti dois materiais. Eu vou deixar essa apresentação de slides e vou deixar contigo também o edital verticalizado, que eu vou mostrar para ti aqui, tá? Então, vamos lá. O edital. Cargo do edital, então, agente de polícia, e aí você precisa ter nível superior, qualquer nível superior, beleza? Outra exigência do cargo, tu vai precisar ter aí também CNH categoria B, então Carteira Nacional de Habilitação B. Se você não tem, então não vai poder preencher os requisitos do cargo, beleza? E aí então essa CNHB deve estar lá no edital, que você deve de ter ela até o momento da posse. Então dá uma olhadinha só se é na posse ou na inscrição, beleza? Salário muito bom, né, galera? R$ 8.700, em torno de R$ 8.700. É claro que vai ter outras gratificações aí durante a carreira. E 40 horas semanais. 40 horas semanais, muito cuidado. Dedicação exclusiva e integral. Dedicação exclusiva e integral quer dizer que você não pode trabalhar em outro local, nem na iniciativa privada e nem no serviço público, beleza? Banca Sebrasp, a gente já conhece aquela ideia do certo e errado, né? Uma errada anula uma certa, então fica muito ligado na estratégia também. Taxa de inscrição, R$ 196. Eu vi hoje já, logo que saiu o edital, criamos alguns grupos, participei de alguns grupos e eu vi a galera falando, pô, R$ 196, que caro, né? Galera, olha o valor do salário, né? Então, e a concorrência desse edital também. Então, vamos para cima aí, guarda uma graninha, vocês têm bastante tempo para poder se programar para as inscrições, porque as inscrições elas começam só no dia 18 de agosto. Então, olha ali, ó, dia 18 de agosto até o dia 8 de setembro as inscrições. E o pagamento do boleto deve ser feito até o dia 11 de setembro. Fica atento, não deixa para a última hora. Hoje, exatamente na data de hoje, foi o último dia das inscrições aí do DPEM. E aí o que aconteceu? O pessoal do DPEM acabou deixando para a última hora. E hoje era o último dia, eu vi alguns passando aí um perrengue que não conseguiu pagar o boleto. Então, fica ligado, não deixa para a última hora. Vai lá no dia 18, abriu as inscrições, já faz a tua inscrição, já pega o boleto. Se não deve pagar no mês de agosto, depois já paga em setembro ali, mas se organiza porque tem bastante tempo. Duração da prova, 4 horas e 30 no dia 18 de outubro. Outro questionamento dos alunos hoje comigo. Será que vai rolar essa prova? Não sei, porque isso foge do nosso controle, né? A gente tem toda a situação pandêmica aí acontecendo no mundo e pode acontecer de essa prova, assim como a gente já viu outras provas que estão acontecendo pelo Brasil serem adiadas, tá? Mas o que tu vai fazer? Tu vai estudar até o dia 18 de outubro, como se a prova fosse no dia 18 de outubro. Beleza? Tô olhando aqui que eu tô acompanhando os sistemas para ver se tá tudo certo, tranquilo. Segue o baile. Vagas. Pessoal, hoje a gente ouviu também aí, a gente viu, leu muito, né? 1.800 vagas. A gente tem aí vagas diretas, atuais, 460 de ampla concorrência, 30 para PCD e 120 para negros. Eu apontei aqui durante esse raio-x do edital onde é que estão os itens citando para as especificações, né? Às vezes as pessoas têm dúvida, tá, PCD, será que eu posso, será que eu não posso? Quais são os PCDs que pode, quais que não pode? Como é que eu preencho requisito de negros? Então tá lá, item 5 do edital PCD, item 6 para negros, tá? Essas são as vagas diretas. E aí, o edital já veio com cadastro de reserva, já apontou ali, cadastro de reserva para ampla concorrência, PCD em negros é o dobro do que a gente tem de vagas diretas. Então, 900 para ampla concorrência, 60 para PCD e 240 para negros. As etapas do concurso. Esses parênteses que tem ao redor ali, que tem ao final, perdão, não é o número da etapa. Aquilo ali é o item do edital, item 10, item 11, item 13. Então, eu tenho aí as etapas prova objetiva, discursiva, TAF, teste de aptidão física, né? Ou vai estar lá no edital como avaliação física, avaliação médica, psicológica e curso de formação. Todos esses itens eles vão ser contemplados pela Banca Sebrasp. O único item do edital das etapas que não vai ser feito pela Sebrasp é a investigação social, que é o item 15 do teu edital. Essa investigação social vai ser feita pela própria PCDF. Isso está sendo meio que comum aí, tá, pessoal? Está sendo meio comum de os órgãos de segurança pública deixarem
todas as etapas com a banca, porém, investigação social fica com eles, até porque eles têm uma base de dados já de conhecimento das pessoas e desde já cuida com essa investigação social, cuida com o que tu posta no Facebook, Instagram e tal. Então, já toma muito cuidado com aquilo que tu também tem externalizado aí nas tuas redes sociais, né? Ou até mesmo em grupos de WhatsApp. Então tá aí, ó. Primeira e segunda etapa. Na primeira etapa a gente vai ter a prova objetiva discursiva, depois os exames, né? Prova de capacidade física, psicológica e depois investigação social. E lá na segunda etapa, o curso de formação profissional. Percebam que eu tenho aí, ó, conhecimentos básicos e específicos na objetiva. O que me chamou a atenção? Informática veio dentro de conhecimentos específicos. Depois vocês vão perceber lá que o edital ficou um pouco aprofundado, então veio para conhecimentos específicos, que é o que é chamado lá nos cálculos de nota como P2. Então também tem uma parte do teu edital que é o cálculo de notas, né? O cálculo de pontuação, para tu chegar à pontuação máxima. Então, tu tens ali P1 e P2. Então, P2 seria a parte de informática, conhecimentos específicos. E depois tem a P3, que é a discursiva. Beleza? Percebam também que eu tenho ali, ó, na primeira e na segunda etapa, eliminatório e classificatório na objetiva e discursiva. Aí depois eu tenho todo um bloco de eliminatório, ou seja, não vai te jogar para cima, vai apenas eliminar as pessoas. E depois tem o curso de formação profissional, que aí sim também é eliminatório e classificatório. Então fica ligado que ao final de todo esse processo vai ser feito um somatório de notas e aí sim que vai ser passado aí em que posição que tu ficou, em que qualificação você ficou. Beleza? E aí então, informática está dentro de conhecimentos específicos. Beleza? Pessoal, o que eu fiz aqui, ó, nesse materialzinho que eu já deixei disponibilizado lá na minha bio do Instagram, tá? E pro pessoal do YouTube eu vou deixar aqui embaixo também nos comentários. Eu vou deixar esse material de slides e vou deixar também o edital verticalizado. Esse raio-x que eu fiz aqui, eu fiz em 2018 para a Polícia Federal. O edital é muito parecido, galera. E a gente ainda consegue utilizar, né? Como o edital saiu hoje, é claro que eu vou atualizar isso aqui e vou trazer para vocês novamente, mas a gente já consegue ter uma baita de uma base aqui daquilo de informática caiu nos últimos 3 anos. Então eu tenho ali, ó, praticamente metade da prova é Windows, Rede, Segurança e Informação. E o bloco de redes de internet continua sendo muito grande também nesse edital. Tá? Então, vamos ficar ligado aí naquilo que a gente precisa dar mais força nos estudos. Isso aqui também eu vou fazer novamente, eu vou refazer esses dados, vou colocar para o pessoal lá no nosso curso, que já está lá no site ricodomingos.com.br/Fábio Rosato, já consegue acessar, eu também vou deixar, na verdade esse link já está na minha bio do Instagram, e vou deixar aqui embaixo também para o pessoal do YouTube, tá? Já temos uma boa parte desse curso já que está gravada. A gente vai, claro, atualizar as questões, vamos também atualizar aí a parte do edital, aquilo que falta, e vamos deixar vocês bem municiados aí, e também já com esse raio-x atualizado. Mas aqui a gente já consegue, hoje, primeiro dia do teu edital, a gente já consegue trabalhar aí com aquilo que a banca mais vai precisar. Outro detalhe, né, ou melhor, aquilo que você vai precisar para poder vencer a Sebrasp. Outro detalhe aqui, ó, eu gosto muito de trabalhar com esses números, pessoal, porque eu já tive onde vocês estão, eu sei muito bem qual é a vida do concurseiro e vocês precisam de estratégia para responder questões, ainda mais no edital de uma magnitude como essa do PCDF, né? Então, o que eu começo a perceber que as bancas vão fazendo? Percebam que eu tenho uma linhazinha ali, ó, de redes de internet que ela foi caindo e a de Windows foi subindo. O que eu peguei? Eu peguei 2015, 16, 17, fiz aí um conjunto de questões e eu fui apontando dentro dos editais aquilo que mais caía. Então, vamos pensar assim, um edital da Sebrasp, do Tribunal de Justiça, sei lá, do Estado do Maranhão. Dentro do edital que tinha Windows, Internet, Word, Excel e tal, o que mais apareceu? Apareceu muito mais Windows. Então, eles cobraram das 5 questões, 2 de Windows, uma de redes, uma de segurança e uma de Word. Então, eu fui fazendo esse levantamento e olha só a guinada que dá ali na linha do Windows. Então, o Windows ele veio de 2015 para 2017 numa crescente, assim como o Excel e o Word também. Então, eu apontei esses 3 itens para vocês perceberem também a banca nos últimos 3 anos, qual é a subida dela de escalada dentro daquelas questões que vai ter de informática,
tá? Então a gente vai ficar atento também nessa situação aí. Aqui um plano de aula que a gente montou, tá? Esse é o plano de aula que a gente trabalhou na Polícia Federal. Vocês vão entender o porquê que eu estou recorrendo muito aqui ao edital da Polícia Federal, porque os editais são muito parecidos, Polícia Federal e PCDF, tá? Então a gente fez aqui 6 blocos de aula, e aí fica para ti, né, uma frase aí: sofrador da disciplina ou sofrador do arrependimento, né? Eu lembro quando eu estudava para concurso público, tinha muitos colegas meus que desistiam. E eu encontro eles hoje na rua e eles dizem, né? Ah, se eu tivesse continuado estudando, né? Teria dado tudo certo, né? E o C não joga, né, galera? Então agora eu vou puxar com vocês aqui o edital verticalizado da PCDF, para a gente trabalhar aqui com alguns itens. Deixa eu só ajustar ele direitinho aqui na tela. Aí. Vamos lá. Mais um pouquinho. Que já dá para a gente ler, né? Acho que já a gente já consegue ler. Então, olha só, o que a gente vai ter aqui de itens, tá? Deixa eu puxar, eu vou primeiro falar do edital verticalizado, eu vou disponibilizar esse edital verticalizado, e para você que já está estudando, que já estudou para a Polícia Federal e já tem essa base de conhecimento aí montada da Polícia Federal, 85% desse edital de informática tu já consegue matar com aquilo que tu estudou da Polícia Federal 2018, e dentro tu vai desossar em questões, tá? E aí, claro, tu vai fazer aquilo que... tu vai estudar também aquilo que não apareceu na Polícia Federal e que vai contemplar aqui no PCDF, tá? Depois eu vou mostrar um outro arquivo aqui para vocês. Então, olha só, eu dividi o edital de vocês em blocos: hardware e software, Windows, Linux. Olha o tamanho do bloco de redes de internet. Depois Microsoft Office, LibreOffice, segurança da informação e a parte estranha do edital, né, que eu citei como parte estranha. E aqui ao lado eu coloquei para vocês, ó, aula e questões, tá? Então, eu assisti a aula de fundamentos, eu vou colocar um X aqui, fiz questões de fundamentos. Então vocês conseguem acompanhar com esse edital verticalizado tudo aquilo que vocês vão precisar e também mensurar o que vocês já estudaram e o que falta estudar desse edital. Beleza? Então vamos lá. Hardware e software. Eu organizei o edital dessa forma para vocês poderem se estruturar nos estudos de vocês. E aí facilita, né? É claro que essa parte aqui vocês vão perceber que ela está espalhada no edital. Então eu fui juntando dentro dos blocos, tá? Fundamentos de computação, componentes de computador, hardware e software. Então toda aquela parte de bits, bytes, dispositivos, memória, CPU, gabinete, a gente vai precisar saber. O edital cita aqui, ó, sistema de entrada, saída e armazenamento. Então, o que é um dispositivo de entrada? Aqueles que jogam dados para dentro do computador: teclado, mouse, microfone. O que é um dispositivo de saída? Tudo aquilo que recebe os dados do computador, que o dado, então, sai do computador. Por exemplo, caixa de som, monitor, impressora e assim por diante. O que são os dispositivos de armazenamento? O que são memórias voláteis, não voláteis? A gente vai precisar saber, tá? Vai aparecer na tua prova. Por quê? Porque foi citado de forma expressa no teu edital. Então fica ligado nisso daí. Aí veio uma situação que é nova nas provas de concurso, que geralmente aparece aí para a área de TI. E agora apareceu para vocês. Por quê? Porque isso também tem sido utilizado como economicidade para os órgãos públicos. A virtualização de máquinas. Então a gente vai precisar entender o que é a virtualização de plataforma, o que é máquina virtual, tá? Então já é uma parte nova aí no edital que a gente vai precisar contemplar, beleza? Windows e Linux. Tudo de Windows e tudo de Linux. É claro que Linux, por exemplo, o que mais aparece? Diretórios e comandos. Então a gente também vai precisar fazer isso tudo. Aliás, aquele mesmo gráfico que eu mostrei para vocês do que mais cai dos módulos Windows, Word, Excel, redes, internet, eu também aprofundo nas disciplinas. Dentro de Windows, o que mais aparece? Dentro de Linux, o que mais aparece na CESP? Tá? E aí o Windows, a gente vai prestar atenção aqui, ó, que apareceu o Windows 10. O Windows 10 não tinha sido citado na Polícia Federal de 2018. E para quem está estudando para o DPEM e vai fazer PCDF, não tem Linux no DPEM. Tá? Mas tem o Windows, então a gente precisa ficar atento também, beleza? Então tem o Windows 10, e aí a gente vai ficar ligado com as novidades, principalmente aí do Windows 10, beleza? Então, vamos lá, continuando aqui, ambiente Linux e ambiente Windows. Agora, olha só, redes e internet. Redes e internet,
Veio com o conceito de internet e intranet, muito comum isso aparecer, né? A gente saber a diferença entre internet e intranet. Não é difícil, galera, é muito simples, já dou um bizu aqui muito rápido para ti. Intranet é uma rede que vai dar acesso aos funcionários ou colaboradores de uma instituição, ponto. Então, por exemplo, eu sou servidor público do Instituto Federal de Santa Catarina, eu tenho acesso à intranet, tá? Mas eu não preciso estar lá no IFSC, eu posso acessar essa intranet daqui, eu abro agora aqui e mostro para vocês, certo? Por quê? Porque a nossa intranet está conectada com a internet. Então, a gente tem que saber essas diferenças. Depois ele vem com modo de utilização, tecnologia, ferramentas e aplicativos. O que eu posso usar de ferramentas dentro da internet e da intranet. Aí ele fala sobre ferramentas de navegação. Aqui ele vai falar de forma ampla, depois ele vai aprofundar. Correio eletrônico, grupo de discussão, que seriam os fóruns, busca. Pessoal, Google é algo que a CESP tem cobrado muito, fica ligado. Como é que eu procuro um arquivo em PDF? Então, coloca ao final lá, file type PDF. Como é que eu procuro por expressões múltiplas? Por exemplo, concurso público. Eu quero trazer o resultado de toda a expressão, concurso público, e não só concurso e não só público. Tá? Então, eu tenho que saber essas métricas de busca aí. Beleza? Acesso à distância de computadores, transferência de informações de arquivos, aplicativos de áudio, isso está muito em alta agora na pandemia, né? A gente vai usar, olha aqui embaixo, ó, VPN, também vai aparecer no teu edital. Quando eu virtualizo, olha só de novo a palavrinha de virtualização aparecendo. Quando eu virtualizo uma situação onde parece que eu estou lá na minha rede, mas eu estou em casa, então isso é uma rede privada virtual. Aí depois vem redes de computadores. E é muito estranho que a Sebrasp faz, né? Isso é muito comum já de ela fazer também. Ela vai aprofundando e de repente ela abre, porque redes de computadores vai envolver internet, extranet, intranet, equipamentos, redes locais, redes metropolitanas, vai envolver tudo. Vai envolver os protocolos, vai envolver as camadas e assim por diante, tá? E aí depois ele vai falar de cloud computing, então a gente também vai ter que ficar ligado, tudo aquilo, SaaS, IaaS, PaaS, qual é a importância do cloud storage dentro da computação em nuvem. Ó, ele cita, e daí quando cita a gente tem que também ficar mais atento no momento de estudar. Por isso que eu gosto de verticalizar, porque tu vem aqui e coloca, ó, eu estudei o que é rede LAN, o que é rede MAN e o que é rede WAN. E eu fiz questões sobre isso. Então tu tens que apontar aqueles itens do edital que a banca também abriu. Claro, ela deixou de forma bem genérica ali em cima, rede de computadores. Mas se ela veio aqui num determinado momento e fez assim, ó, eu quero que tu estude LAN, MAN e WAN. Então o que tu vai fazer? Tu vai dar importância maior também dentro daquele universo de redes de computadores, LAN, MAN e WAN. Beleza? Outro detalhe, para quem estudou lá na Polícia Federal 2018, quando ele cobra a pilha de protocolos OSI. Na internet a gente usa a pilha de protocolos ou a família de protocolos TCP/IP. Mas existe uma outra convenção, que é a convenção OSI. Então a gente também vai ter que ficar ligado. Por exemplo, o protocolo DP, que é o protocolo de transporte. Em qual camada que ele está? Está na camada de transporte. O protocolo HTTP está na camada de aplicação. Tá, mas ele está na camada de aplicação no OSI, está em qual camada no TCP/IP? Também na de aplicação. Então a gente vai ter que saber, por exemplo, tem camada de sessão numa pilha de protocolos e não tem em outra. Então a gente vai precisar fazer essa paridade das duas pilhas de protocolo. E aí eu falei para vocês que ele ia aprofundar sobre os programas de navegação. E ele fala Internet Explorer, Mozilla Firefox e Google Chrome. E ele não cita que nessa parte do edital o Microsoft Edge, que é o navegador do Windows 10. Eu não vou estudar, Fábio? Vai ter que estudar. Por quê? Porque como ali em cima ele falou programas, aplicativos comerciais de navegação, e um pouco mais para cima ele falou o Windows 10, então ele pode casar essas duas partes do edital e ele pode sim cobrar de vocês essas duas partes do edital aí em conjunto, tá? Ele pode cobrar do Microsoft Edge. Nada muito absurdo, dá para matar tranquilo. Aí vem dois blocos gigantescos, galera. Me desculpa, mas aqui, ó, Microsoft Office e LibreOffice, tudo. Word, Excel, PowerPoint do Microsoft Office, LibreOffice, Writer, Calc e Impress, tá? Eu só risquei ali o BR Office porque era assim que estava escrito lá no DAPF de 2018 e agora eles fizeram uma adequação muito correta que é o LibreOffice. O BR Office já morreu, né?
faz bastante tempo, e hoje a gente tem o LibreOffice aí. Segurança da informação, aí ele fala vírus, worms e pragas virtuais, ou seja, eu vou ter que estudar a parte de malwares e anti-malwares, que é o antivírus, anti-spyware. E vou ter também que saber aquela diferença entre firewall e antivírus, que a CESP desaba em prova todos os anos. Ah, se eu tiver um firewall bem configurado, não há necessidade de ter um antivírus, está errado, galera. São duas situações totalmente distintas. São duas ferramentas de segurança totalmente distintas. Uma opera só na rede e a outra pode operar na rede e também no computador e nos dispositivos removíveis. Então a gente tem que ficar ligado. Outra situação, segurança da informação. Lembra aquela linha que a gente viu ali de subida do Windows 10 e descida de redes de internet? Dentro da parte de segurança da informação, o firewall vinha numa ascendência. De repente ele parou e princípios da segurança da informação começaram a aparecer em final de 2018 e 2019. Toda aquela parte do CIDAM, confidencialidade, integridade, disponibilidade, autenticidade e não repúdio. Aqui no teu edital não tem criptografia certificado digital. Que bom, né? Mas a gente vai precisar entender esses princípios aí, porque quando ele fala assim, ó, aplicativos para a segurança, e ele toca em noções de segurança da informação, a gente vai precisar entender um pouco disso aí também. Beleza? Até aqui a gente consegue matar com aquilo que a gente estuda dentro dos nossos extensivos. Isso para o Brasilzão todo aí. Agora começa a parte estranha do edital. A parte estranha do edital é aquela que talvez vocês nunca tiveram contato. Confesso para vocês que antes da prova da PF 2018, alguns itens aqui também eu tive muito pouco contato na faculdade e eu tive que dar uma aprofundada para trazer para os alunos, tá? Qual é a parte boa? Como a gente não tem uma gama de questões tão grande dentro dessa parte estranha, acaba que as questões que vêm são questões teóricas e de nomenclatura. Né? Quando ele vai lá e cobra, por exemplo, dentro de banco de dados, o que é uma chave primária, o que é uma chave secundária, o que são os relacionamentos, o que é uma entidade, o que são os campos, o que são os registros, o que é uma tupla. Então, essas palavrinhas, agora para vocês pode ser alguma coisa extraterrestre, mas a gente estudando aí já tem lá esse material de banco de dados, já tem esse material, boa parte dessa parte estranha já está gravado, já está disponível lá também no site do Rico, então você já pode começar a estudar, tá? Principalmente banco de dados, já tem lá no ricodomingos.com.br/Fábio Rosar, já tem um curso de banco de dados lá, se eu não me engano, 40 pila, galera. Baixa, já instala, já compra, já começa a estudar, porque aquela parte de banco de dados ali tá sensacional. Vai matar uma questão aqui de certeza. Então daí depois eu tenho teoria da informação, conceitos da informação, e aí vai começar a se interligar aqui algumas coisas, ó. Representação de dados com banco de dados, base de dados, toda essa parte azul aqui, ó, é mais a parte de dados, né? Banco de dados e base de dados. Aí a documentação de banco de dados, que é toda essa parte que eu falei de nomenclatura com vocês, protótipo, modelagem. Quando eu tenho a modelagem que está aqui embaixo, ó, modelagem, modelo relacional, tá? Modelo entidade relacionamento, perdão. Então ele tem o MER aqui, né? MER, modelo entidade relacionamento, quando duas tabelas vão se relacionar para me dar um resultado. Análise funcional, que seria as análises de normalização de tabelas, dados estruturados e não estruturados. Exemplo, né? O Facebook é uma ferramenta de dados não estruturados. O Instagram é uma ferramenta de dados não estruturados. Eu tenho dados diversos. Só que eu consigo estruturar esses dados não estruturados? Consigo. Por exemplo, eu vou até a ferramenta de pesquisa do Instagram e procuro pela hashtag PCDF. Eu peguei dados que estavam não estruturados, espalhados, e eu estruturei na minha pesquisa. Então a gente vai entender o que são os dados estruturados e não estruturados e como que eu faço para estruturar dados não estruturados. Aí depois eu tenho as chaves e os relacionamentos, quando é que uma chave primária se relaciona com uma chave secundária, como é que essa chave secundária ou estrangeira vai chamar a chave primária. Aí tem uma partezinha aqui, ó, que é uma parte também extremamente conceitual, que é a parte de mineração de dados, aprendizado de máquina, Big Data, né? E depois tem a parte de programação. E aqui eu percebi hoje, nos grupos aí e nas conversas com os alunos, que eles se apavoraram. Meu Deus, eu vou precisar ser programador. Não, tu não precisa ser garoto de programa, né? Tu não vai precisar programar. O que tu vai precisar? Tu vai precisar saber a sintaxe.
Sabe quando tu faz uma questão lá no Excel e às vezes tu olha para a questão da fórmula e olha assim, pô, mas peraí, esse bloco aqui ele não pode estar separado com vírgula, tem que ser separado com ponto e vírgula, porque a sintaxe da função é com ponto e vírgula e não com vírgula. Eu não posso fechar com colchetes, eu tenho que fechar com parênteses. Qual é a função que vai ser utilizado para eu poder fazer uma condicional? É a função C. Aqui é o if no Python. Então a gente tem linguagens de programação de alto nível e baixo nível. A de baixo nível é aquela que fica muito próximo do teu processador, muito próximo dos bits e dos bytes. Não é o que acontece aqui. Aqui fica muito mais próximo do teu linguajar, só que em inglês, né? Então essas linguagens Python e R, elas estão sendo utilizadas pela segurança pública por serem linguagens de alto nível, que ficam próximos do usuário, e aí tu não precisa ser um analista de TI para poder utilizar, e elas também são extremamente eficientes no cruzamento de dados ali com o banco de dados, com a base de dados. Perfeito? Aí vem API. Nossa, Fábio, o que é uma API? Sabe o que é uma API? É o mapa do Google dentro do Uber Eats. É quando eu pego uma fatia de um software e coloco dentro de outro. A API é justamente isso, quando eu faço a implementação, a interface de programação dentro de um outro aplicativo. Tá? Extremamente teórico também, isso aí já tem material pronto para vocês. Metadados de arquivos. Já pegou um arquivo do Word, por exemplo, clica com o botão direito, vai lá em propriedades e tu consegue verificar quem é o autor, quando que foi criado, que dia que foi criado, a hora que foi a última impressão. Isso é um metadado, quando eu tenho uma informação dentro de outro dado. Certo? Simples também. E aí, essa parte do edital aqui, ó, noções de sistemas operacionais embarcados móveis, Android e iOS, eu não vou dizer para vocês que é 100% novidade, porque logo que eu comecei a dar aula para concurso público, eu dei aula sobre isso para o Ministério Público do Estado de Santa Catarina, foi cobrado essa parte para os analistas e para os técnicos do Ministério Público. Só que aqui, galera, eles vão entrar com a usabilidade, né? Vocês lá dentro da Polícia Civil do Distrito Federal, vocês vão trabalhar com equipamentos, tablets, smartphones, enfim, que tenham Android e iOS. Mas nada que vá ser, meu Deus, absurdo perto daquilo que vocês já usam no dia a dia. Você, usuário de WhatsApp, usuário de smartphone, usuário de tablet, já tem uma base gigantesca dessas situações aqui. Então não se assusta também, vai dar tudo certo, tranquilo, tá? Então esse é o edital verticalizado que eu vou deixar disponível lá. E eu vou mostrar só para vocês um outro arquivo aqui, que é o arquivo do edital verticalizado também, só que com comparativo da PF. Aqui, ó. Também vou deixar disponível para ti. Para você que já estudou para PF, você vai fazer o seguinte: aonde está em vermelho são itens que tem somente em PCDF, ou seja, não tem na Polícia Federal. Então, essa parte em vermelho você não estudou. Essa parte de Windows 10, talvez você até estudou lá na Polícia Federal, porque lá tinha o Windows. E aí talvez você dê uma puxada lá no Windows 10. Só que aqui está de forma expressa no teu edital. Então aqui vai ter que aprofundar. Saber o que é Cortana, o que aconteceu com o menu iniciar, o que aconteceu com o Microsoft Edge, o que é o visão de tarefas. Enfim, vai ter que saber tudo isso. A parte em verde é aquilo que, glória a Deus, você já estudou. É aquilo que, então, a Polícia Federal de 2018, quando você estudou, você já pegou essa parte. Então, essa parte você, pelo menos a base, já estudou. A parte que está em preto e taxado é que não está em nenhum dos dois. Então, minto, estava na Polícia Federal, mas não está na PCDF. Tá? Então, essa parte aqui taxada, para PCDF, tu não vai precisar estudar. Tu estudou lá na Polícia Federal, só que aqui tu não vai precisar estudar. Beleza? E é isso. Aqui eu só risquei o BR Office, coloquei o LibreOffice e o restante aqui não tem nada de diferente. Você pode acompanhar aí dessa forma. Beleza? Espero ter te ajudado nesse raio-x do nosso edital aí de informática. Do que tu precisar, vai no direct aí do Instagram, ou então tem ali as minhas redes sociais, tem o meu e-mail na apresentação. Fica à vontade, me chama aí que eu tô aqui para te ajudar, beleza? Vamos juntos, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.